Olá, concurseiros! Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos tratar sobre o artigo, que é essa palavra que acompanha o substantivo, aquele monossílabozinho, aquela palavrinha pequenininha, né? Só tem uma sílaba, por isso monossílabo. E ele pode ser classificado em definido ou indefinido. Ele também indica gênero, indica número, indica o tempo desse substantivo, certo? Então vamos lá. Por que chamar de artigo definido, né? Ele tem ali aquela função de individualizar, de especificar o substantivo de forma precisa, né? Quando eu digo, por exemplo, a menina, né, esteve aqui. A compreensão que nós temos é que essa menina é alguém de quem nós já havíamos falado. Diferente de dizer uma menina esteve aqui, né? Uma menina qualquer, né? Uma menina que não há nenhuma referência, né, ali sobre ela. Então, o artigo indefinido, né, ele traz essa ideia, né, de um elemento qualquer num conjunto. Não há precisão, né, nem sobre o gênero ou então sobre o número, né? Eles são uns, umas e umas, né? E o artigo definido, o, a, os, as. E aí nós precisamos ter alguns cuidados, porque, por exemplo, o o e o a, eles funcionam como artigo na nossa língua, mas eles também, né, são pronomes, né? Pronomes oblíquos, nós vamos vê-los mais na frente. Professor, e como é que eu vou saber, né, fazer aí a diferença? O artigo vai estar sempre acompanhando o substantivo. No caso do pronome, veremos mais à frente que ele vem, o o e o a, quando pronome, o os e o as também, quando pronome, vem substituindo, né? Quando eu digo assim, a menina, encontrei-a. Então, esse primeiro a que acompanha o substantivo menina é um artigo, e o segundo a, que está junto do verbo encontrar, né? Encontrei-a, é um pronome. Mas a gente vai aprofundar esse estudo do pronome mais adiante, certo? Só para vocês perceberem, né, que o artigo ele tem essa função bem específica, né, de definir, indefinir, mas ele vem acompanhando o substantivo, certo? Assim também, né, o artigo 1, né, que vai estar também lá nos numerais, essa mesma palavra, né, dando ideia de quantidade, mas, né, dentro da frase eu só posso dizer que a palavra estará funcionando como numeral quando eu tiver uma referência, né, que me leve até, né, essa conclusão. Mas nós vamos aprofundar isso também quando formos tratar dos numerais. Em relação ao uso, tá? Nós vamos ter, né, alguns detalhes. Por exemplo, quando os artigos, olha aí, falando do numeral, né, estiverem, né, antes de um numeral, né, eles vão dar ideia aí de cálculos aproximados, por exemplo, uns 16 anos, né, como se a gente não soubesse especificar aí a quantidade de anos, né? A ausência do artigo, né, antes do substantivo, serve para generalizar esse substantivo. Quando eu digo aí tempo é dinheiro, né? O substantivo tempo, né, sendo utilizado aí sem artigo. Pimenta, né? É bom. Então, substantivo pimenta também aí sem a presença do artigo, né? Generaliza esse substantivo. Ele também pode funcionar como um intensificador do substantivo, né? Quando a gente quer dar aí aquela ênfase, né? Estava com uma raiva danada, então esse uma junto do substantivo raiva vem intensificando, né, o substantivo. A palavra todo, né? Todo é um pronome indefinido, pode vir também acompanhada de artigo, e quando isso acontece, nós vamos dizer que essa palavra vai ter ideia de totalidade, né? Ou todo o leite foi derramado, então, em sua totalidade, né? E o todo sem artigo, né, vai dar
a ideia de qualquer. Todo, né, leite foi derramado. Todo com artigo totalidade, todo sem artigo, ideia de qualquer. Os artigos também, né, vão aparecer nas contrações, nas combinações e nas fusões. Como assim, professor? Eles vão se unir a outras classes, certo? Quando eles se unem aí, né, com as preposições, por exemplo, de mais a, que vai funcionar como da, né? Em mais a, que é o na, em mais o, que é o no. E aí, quando essas contrações aparecerem, né, vocês têm que lembrar, se for numa questão, por exemplo, da contagem dos artigos, toda vida que aparece uma contração, você tem que lembrar que ali tem a presença de um artigo, né? Nas contrações, né, nem todas elas são formadas por artigo. Nós vamos ter também contrações formadas por pronomes, junto com preposição, mas no caso de serem formadas com artigo, tá? Lembrando que não pode esquecer de contar com elas. Aí na combinação A mais O, né, eu chamo de combinação porque apenas juntou, e na fusão, né, na crase, como a gente chama, A mais A, esse primeiro A é uma preposição e o segundo A é um artigo, nós também teremos, né, aí que lembrar que o artigo vai estar lá presente. Do mesmo jeito, o a preposição mais o as artigo, que vai me dar aí o as com crase, ok? Para finalizar, eu trouxe uma questão, né? Na verdade, eu trouxe duas hoje, para nós falarmos sobre o artigo. Então, essa primeira questão diz, é da URCA também, tá, gente? E a outra não é da URCA, é de uma banca a nível nacional. Atinge toda a região e a si mesmo, pois o Equador é credor no âmbito do CCR e a efetiva realização da ameaça de não honrar compromisso assumido o impedirá de receber aquilo que lhe é devido. Então, a banca aí vai pedir para nós fazermos a contagem dos artigos, né? Então, vamos lá. Lembrando, eles acompanham o substantivo. Então, aí, inicialmente, na primeira frase, eu vou ter a presença do a, que acompanha a região. Região é um nome, é um substantivo. Esse a que está junto do si, do pronome si, né? Ele não é um artigo. Por quê, professora? Porque ele não está acompanhando um substantivo, tá? Esse o que está junto de Equador, né? Será um artigo. No âmbito. O que é nó? Não é em mais ó? Então, âmbito é um substantivo e esse o que está aí junto do nó também tem que ser contado. Então, nós já temos o A de região, o O de Equador, o O de âmbito, do CCR, né? Esse do é formado por de mais O. A efetiva, esse A que está junto de efetiva é um substantivo, então esse A também é um artigo. Da ameaça, de mais A, né? Então, nós temos aí a presença de um outro A. De não honrar um compromisso assumido, o impedirá. Impedirá algo, né? Então, esse O que acompanha o verbo, né? Ele não é um artigo, ele vai ser um pronome que será estudado mais adiante. Então, vamos contar, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 artigos. Gabarito aqui, né? Letra B, ok? A próxima questão diz: identifique a alternativa em que o termo destacado é classificado como numeral. Lembra? Eu disse que para ser um numeral precisa ter uma referência, algo que remeta de fato aos numerais, tá? Então, o livro narra a história de um menino que vivia na rua. Esse não há referência numérica nenhuma na frase, né? Então, vai ser um artigo. Fui para a rua e comprei uma camisa qualquer, né? Não tem nada que comprove que seja um numeral. Assisti a uns filmes interessantes, vai ser também um artigo esse uns, né? No mês passado eu li apenas um livro. Agora sim, o fato, né, da palavra apenas estar aí junto do artigo
isso é uma confirmação, né, um elemento que confirma que esse 1 é um numeral. Eu li um livro de ficção científica, é um livro qualquer. Então, apenas na letra D é que nós vamos ter essa palavra, né, que traz a referência e confirma que esse 1 é um numeral. Apenas um livro. Então, aí nós concluímos a nossa aula, aulinha curta, né? Como eu disse a vocês, é uma classe pequena, certo? E aguardo vocês no nosso próximo encontro para nós tratarmos sobre os numerais. Não esquece de deixar seu like, compartilha o vídeo com os amigos, segue o nosso canal, tá bom? Um abraço, concurseiro!